Nesse vídeo, eu vou falar sobre agendadores de discos, que é a parte responsável do sistema em gerenciar adequadamente os dados que são escritos e lidos no seu disco, tanto SSD quanto NVMe ou disco rígido. E você tem vários agendadores que são usados para essa função, cada um para o seu tipo de disco. Então eu vou falar aqui dos agendadores MQ Deadline e o BFQ. O MQ Deadline ele é usado basicamente em discos rápidos, como NVMe ou SSD, e até mesmo discos rígidos que sejam de 7.200 rotações ou mais, com um cache maior de que 64 megas, porque é um agendador que prioriza a baixa latência, né, e o alto fluxo de dados que é dado pela interface SATA. E o BFQ é um agendador próprio para discos rígidos, né? Cada um tem o seu modo de operação interna aí, por isso que você não pode, se você for usar um no outro, você não vai ter o mesmo desempenho que você espera. Que a primeira ideia é a seguinte: se o BFQ consegue trabalhar tão bem assim, por que não se usa num disco SSD e vice-versa? É porque o modo de operação deles é diferente, né? Então, se você usar um BFQ no lugar do MQ Deadline ou MQ Deadline no lugar do BFQ no dispositivo, no nosso exemplo, usar BFQ num SSD ou MQ Deadline, que não é tão crítico assim num disco rígido, pode não ser o melhor dos mundos no caso de utilização dos recursos que a porta, né, de dados e do próprio disco disponibiliza. Então a gente vai ver aqui que a prática nem sempre segue a teoria. Então, quando você vai instalar Linux, normalmente o programa de instalação ele detecta se o disco é SSD ou rotacional e coloca lá MQ Deadline ou BFQ de acordo com o que ele acha. Só que as distribuições, de um modo geral, elas preferem já empurrar o MQ Deadline porque está todo mundo usando disco SSD ou discos grandes, né, de boa capacidade e de velocidade, mas esquece do pessoal que tem um computador perereca, em que essa empurrada do MQ Deadline pode não ser tão legal assim para o uso geral da máquina que o usuário está dando, o uso que o usuário está dando, né? Então, por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Na verdade, nem esse aqui não, já está até aqui aberto. Esse aqui é um teste no Arch com os dois agendadores. Um é o MQ Deadline e o outro é o BFQ. Nesse Arch aqui, ele está num disco, ou estava, né, num disco de 1 TB, 64 megas de cache, e o sistema instalou ele via MQ Deadline. Só que testando com o BFQ, a gente vê aqui que tem uma diferença relativamente grande de desempenho de disco de um para o outro. Então, nesse caso aqui, eu fiz com que o sistema use o BFQ. E nesse aqui, o mesmo disco, ele está instalado aqui, foi no Debian, no mesmo disco, e a gente vê aqui que não teve muita diferença entre o MQ Deadline e o BFQ. Então aqui tanto faz você usar um como o outro, mas você vê que tem entre os dois uma diferença de uso do MQ Deadline no Arch com o do Debian e mais precisamente o BFQ do Arch com o BFQ no Debian. Por ser um disco rígido e a diferença é baixa, eu preferiria também usar o BFQ, que é o que eu estou usando nessa máquina aqui, se a gente usar esse comando aqui. Ó. Eu estou usando o BFQ nessa máquina aqui. No Arch, eu estaria usando também o BFQ, porque o MQ Deadline nele foi inferior ao desempenho do BFQ. E a gente pode fazer esse teste do que é melhor para a sua máquina aí, usando esses dois scripts que eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, em que você tem antes que instalar os pacotes fio. Deixa eu ver se aqui diz quais são. Acho que diz sim. Tá aqui. É fio, o GNU Plot e, se eu não me engano, o Tiny também. Você instala esses pacotes aí, porque esses pacotes aí, esse script, ele vai fazer um teste de carga, um de carga mista e outro de carga realista. Eu vou explicar já o que significa, e vai criar dois gráficos de acordo com o teste que você escolheu aí. Então, por exemplo, o agendador realista, ele faz uma medição do fluxo de dados total
do seu sistema aí, do disco que você está usando. E esse agendador de carga mista é com você usando a máquina no seu dia a dia, né? Abrindo programas, fechando, editando vídeo, alguma coisa aí. Então eu acho que isso aqui é o mais adequado para fazer o teste. Mas você pode utilizar o 2. Então, por exemplo, essa máquina minha aqui, esse Debian aqui, com o agendador realista, ele teve esse desempenho aqui. Quase igual mostrado aqui, né? Quase igual. E aqui num teste de uso normal no dia a dia, você vê que o BFQ ele foi levemente melhor do que, bem levemente mesmo, melhor do que foi o MQ Deadline. Então, quando você tem essa situação de levemente melhor, para disco rígido de baixa rotação, como 5.400 rotações, é preferível deixar o BFQ mesmo, que o BFQ ele dá mais responsividade para o sistema. Né? O BFQ ele dá prioridade para todos os recursos que você está usando na máquina, no caso de entrada e saída de dados, e deixa o usuário feliz porque o sistema fica responsivo. Mas nada impede de você fazer, de você experimentar se você acha que fica melhor o BFQ ou o MQ Deadline aí. Então, como eu falei, esses dois scripts vão estar na descrição do vídeo para você baixar aí e depois você fazer o teste na sua máquina. Esse tipo de configuração aqui é mais para disco rígido mesmo, mas você pode tentar ver aí se fica melhor no seu... Na verdade, nem precisa fazer, porque SSD ele vai direto no MQ Deadline, porque o BFQ não funciona bem nas requisições dadas pelo SSD, porque o SSD ele não tem latência alta, tem latência baixa e tem um fluxo de dados maior do que tem um disco rígido de 5.400 rotações, porque tem as cabeças, além do disco ser rotacional, tem as cabeças que se mexem no curso do disco, e isso aí impõe uma certa perda de performance e de fluxo de dados e também de latência. Então, por isso que o SSD ele já vai diretão lá no MQ Deadline. Aí o MQ Deadline ele pode ser colocado pela instalação do seu Linux aí, por uma questão de, digamos, universada, de uniforme. Ih, rapaz, hoje está foda. Uma questão de praticidade. Pronto, uma questão de praticidade que o usuário também não vai querer, não se interessa nesse tipo de situação, né? Só mesmo quem é meio assim mais retardado igual a mim, né? Onde eu faço vídeos, como eu já falei em outros vídeos aí, que sempre tento fazer com que a máquina, que o usuário tire o máximo proveito da sua máquina, porque ele está usando uma máquina, comparativamente hoje em dia, com recursos mais baixos, e dá para você chegar num ótimo desempenho de máquina frente ao hardware reduzido que você tem aí, e também não tenha condições ou não queira fazer um upgrade para o tipo de uso que você dá para a máquina. Então, para você mudar de MQ Deadline para BFQ, você tem que ver então naquele comando lá para saber se você tem o BFQ disponível no seu sistema. Então, no caso aqui, no Debian tem. Normalmente as distribuições de Linux já tem isso daqui embutido no sistema. Só o que está aparecendo aqui é o que está em uso. Então você vai fazer o seguinte: se você tiver com o MQ Deadline, você vai fazer você vai digitar esse comando aqui, ó. A gente vai criar um serviço. Sim. Quando você for usar o script, ele vai detectar qual é o script que você está usando, o agendador que você está usando. Ele vai fazer os testes com o primeiro que está usando, depois o segundo, que seria... Se você estiver usando MQ Deadline, ele vai primeiro fazer nesse, depois vai mudar para o BFQ e vai criar uma pasta que vai estar aqui na sua raiz. Acho que é IO teste, alguma coisa assim, e lá dentro vai ter os arquivos lá dentro com a imagem criada, com os gráficos para você ver o desempenho. Então vamos voltar lá. Então a gente vai criar esse serviço, essa rules para o dev. A minha já está criada aqui, e você vai colocar essa linha aí, que vai estar tudo na descrição do vídeo. Né? Action ID Change, Aí está lá, rotational 1, que é do BFQ. E se você, por exemplo, se o teste que foi, em vez do BFQ, o MQ Deadline, quer dizer, você está usando o BFQ, mas o teste disse que fica melhor o MQ Deadline, você pode fazer a mesma coisa, você só vai mudar isso aqui.
você vai escrever mq-deadline aqui. Ctrl-O, Ctrl-X, você pode até usar, em vez dessa linha aqui, você pode usar essa daqui, ó. Esse aqui, a primeira linha, ele vai descobrir qual é o disco que você tem na sua máquina, você pode ter mais de um, e detectando que ele é rotacional, ele vai colocar BFQ. Mas se você quiser já fazer diretão, você tem só um disco na sua máquina aí, e ele é o SDA, que pode ser SDB, SDC, então no caso aqui é SDA, você vai colocar aqui o BFQ ou o mq-deadline, de acordo aí com o desempenho que aquele script mostrou para você qual seria melhor. Então, voltando lá à nossa história. Se o desempenho no seu disco rígido for bem parecido, vale a pena manter o BFQ se ele estiver escrito como mq-deadline. Você pode usar o BFQ no lugar dele. Mas se você tiver o mq-deadline instalado e o BFQ for melhor, você pode então mudar para o BFQ usando então essa linha aqui. Você usa uma ou outra, aí depende de você. Você não vai ficar sem sistema se você fizer cagada nesse negócio aí. Você dá um Ctrl-O, Ctrl-X para salvar, reiniciar a máquina e depois você inicia o computador aí e vê como é que está o desempenho dele, abrindo vários programas ao mesmo tempo, ou usando, não abrindo vários programas, mas usando vários programas ao mesmo tempo aí para ver a responsividade da sua máquina. Então aqui eu vou sair, que eu não vou usar, não. E é claro que se já está em mq-deadline e o teste diz que o mq-deadline é o melhor para você, você não precisa fazer esse script. Essa regra do dev é para você carregar o agendador. Mas se o teu é mq-deadline e o BFQ se mostrou bem melhor, você pode usar essa situação aí. Ou se estiver em BFQ e mostrar que o deadline é bem melhor, você também pode usar esse mesmo script para mudar de BFQ para deadline. Só que, como eu falei aqui, se tiver uma diferença grande, como a gente vê aqui, ó, por exemplo, de 1,60 para 1,80, quase o que? 15, 20%, você usa então a que tiver a melhor situação, no caso aqui. Na minha aqui foi para o BFQ se saiu melhor, mesmo que na instalação tenha escolhido o mq-deadline. Isso não acha. E aqui no Debian, os dois se equivaleram. Então, por ser um disco rígido de baixa rotação, 5400, eu preferi manter então o BFQ, que foi o que o Debian acabou escolhendo para ele aqui. O mq-deadline, muito pouquinho, 1 mega de diferença de um para o outro, besteira. Então, é preferível ficar então com o BFQ original. Então, isso mostra que nem sempre a prática, né, segue a teoria. E o vídeo que a gente tem para hoje é esse daí. Né? Se você gostou do vídeo, aí tá o QR Code aparecendo bonitinho aí na tela para você dar uma contribuiçãozinha de 10 pila aí pro velho aqui continuar colocando conteúdo útil no vídeo, ou no YouTube. E se você gostou ou não gostou, né, você se inscreva no canal, mostre para os seus amigos aí, divulgue nas redes sociais, dê joinha, comente, né, com respeito e argumentos, caso você discorde, porque o bom é isso, é ter a discussão sadia de diferentes pontos de vista, sem um chegar para o outro, dizer que um tem um pinto pequeno, o outro é arrombado, como a gente costuma ver por aí nos vídeos do YouTube, quando tem pessoas que veem o vídeo e não entendem o conteúdo. Ou mesmo o próprio criador do conteúdo não explicou direito ou não soube se expressar e acaba tendo essas confusões aí. Mas isso aí é do dia a dia. E depois a gente volta com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!